que legal, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal do autoagora.com.br. Muito bacana ter você junto com a gente. Se você está chegando agora, é a primeira vez, não esquece, dá seu like aí que nós gostamos, se inscreve no canal e clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades. E hoje eu vou mostrar para você um modelo que, digamos assim, começou a ficar raro no mercado nacional. É um SUV, o Volkswagen T-Cross, porém ele tem câmbio manual de 6 marchas. E já começo te dando um spoiler. Como é legal dirigir um carro com câmbio manual. Vamos lá? Vamos conhecer esse carro? Detalhes visuais do Volkswagen T-Cross. Esse aqui é um modelo com câmbio manual. Começando ali de cima, você vê que o vidro tem uma inclinação. Chegamos no capô, onde temos um vinco ali nas extremidades do capô e um outro vinco que vem aqui nas pontas para ligar com a grade. Baixamos para o farol, você vê ali os faróis. Deixei os faróis apagados nesse momento para você perceber o detalhe do farol, mas também a grade. Nessa versão aqui a grade é totalmente preta, com o símbolo da Volkswagen bem no centro. Aí você vem para o para-choque, que tem uma parte dele na mesma cor do carro, e embaixo, onde estão as luzes de neblinas, também tem o DRL, né, que é o LED, que fica aceso constantemente. Depois então aquela barra cromada com a inscrição T-Cross e mais uma grade abaixo que você consegue ver ali, inclusive é um pedaço do radiador. E ali você vê o retrovisor com a lâmpada repetidora ou pisca-pisca, como você quiser chamar, que é na mesma cor da carroceria do carro. Baixando aqui para o lado das portas, você vê que tem um vinco ali que começa no paralama, vem até a traseira, passando pela área das maçanetas, que também é na cor do carro, depois um vinco mais acentuado aqui na parte de baixo da porta, as caixas de rodas com molduras e o estribo aqui embaixo, que vai ligar então uma roda na outra. Aí nós temos ali, as rodas são de liga leve 16 polegadas, com pneus 205/60 R16. Bom, começando aqui mostrando a traseira para você, já lá de cima temos a antena no teto, depois então um aerofólio traseiro na cor preta, ele abriga o brake light, que é a terceira luz de freio, aí o vidro inclinado, limpador de para-brisas traseiro, no caso nós temos desembaçador também no vidro. Aí você vê o detalhe das lanternas, elas são em LED, deixei ali também o pisca-alerta ligado exatamente para você perceber o efeito, que fica bem legal, né? E temos essa faixa aqui que parece ser uma continuidade da lanterna, mas não é, porque não acende, mas liga uma lanterna na outra com o símbolo da Volkswagen bem ali no centro. Depois então temos a moldura onde está a placa de identificação, o nome T-Cross, 200 TSI, que é referente ao torque dele, que no caso é 200 Nm, o para-choque na mesma cor do carro, essas circunferências que você vê aí, no caso, são os sensores de estacionamento. Depois aqui embaixo essa moldura aqui num cinza mais escuro, com os refletores nas pontas, e aí depois então o acabamento do para-choque com essa capa protetora que segue aí também na mesma linha do cinza mais escuro que está colocado em cima. Bom, as dimensões. Ele tem um comprimento de 4,2 metros, a distância entre os eixos é de 2,6 metros, a largura dele é de 1,9 metros e a altura de 1,6 metros. Vou mostrar para você o porta-malas do T-Cross, que é um porta-malas que tem uma capacidade de 373 a 420 litros. Eu vou te explicar os 420 litros na hora que a gente for lá para dentro, tá? No caso, os bancos, você tem a opção de rebater 60-40. Você pode rebater só o encosto esquerdo, você pode rebater só o encosto direito, ou você pode rebater os dois. Para você ter uma capacidade de 420 litros, ele tem um sistema que você amplia só esse banco aqui do lado esquerdo. É bem interessante, que eu te mostro como é que funciona. E se você precisar carregar alguma coisa dentro do porta-mala, carregar, que eu digo, carregar de energia, tá? Tem uma tomada de 12 volts
E ali do lado você vê a lâmpada de iluminação. Bom, essa é a versão 200 TSI do Volkswagen T-Cross, que no caso seria uma versão de entrada, com câmbio manual. Aí você tem os detalhes aqui de acabamento da porta, a maçaneta, no caso, também em tom cinza, os controles para você abrir e fechar as portas por dentro, aqui os controles dos vidros elétricos, também o controle do retrovisor, bom espaço também aqui neste porta-objeto que nós temos na porta. Os comandos de banco são todos eles manuais, onde você tem a opção de levantar o banco ou abaixar e também no encosto. Aqui eu vou mostrar para você como é que você amplia um pouco mais o porta-malas do T-Cross. E aí você já aproveita também para ver o espaço interno que tem nessa parte traseira aqui, olha. É um espaço bem legal, dá para acomodar uma pessoa aí tranquilamente, com bastante espaço na perna, só que tem ali o túnel, né, por onde passa a parte do câmbio. E no caso, para quem vai sentado no banco do meio, se for com uma estatura muito alta, vai sentir algum desconforto. Aqui acontece o seguinte: você vem aqui, você vai rebater o banco, correto? Aí temos este sistema aqui que você puxa este ampliador de espaço. Você puxou ele, ok? Aí você percebeu que o banco deu um espaço aqui um pouco maior, que é para você colocar a carga. Não é bem interessante isso? Então é onde você pode ampliar para 420 litros o porta-malas do T-Cross. Agora que eu já mostrei o espaço interno traseiro, mostrei o porta-malas, vamos dentro do T-Cross para você ver os detalhes de acabamento dele. Volante também sem acabamento de couro, volante em plástico, ele é multifuncional, onde você tem a opção aqui, por exemplo, de aumentar, baixar o volume, você tem a opção de deixar no módulo silencioso, aqui você atende o telefone celular quando ele está pareado e também pega as informações do computador de bordo, ali ó, liguei, né? Então você vê o painel entrando em funcionamento. Então nós temos o contagiros analógico, nós temos o velocímetro analógico, marcador de combustível também analógico e no centro aquela tela que uma das coisas que ela tem, por exemplo, é a função da velocidade, mostrar a velocidade digital. E essas informações você pode mudar. Você muda aqui por essa tecla, tá vendo ali, ó, mostrando a temperatura do óleo, o consumo médio, como o carro está desligado, não está rodando, é o consumo instantâneo, tá? Por isso que está zerado ali. Consumo médio que a gente fez até agora de 11,8 km por litro, só que isso aqui eu vou explicar para você, ele muda bastante, tá? Conforme o terreno que você está andando, a maneira que você está andando com o carro, é que ele vai mostrando esse consumo. Depois, no final, como sempre, eu conto para você qual foi a média que a gente fez de consumo desse carro que está abastecido com gasolina. Ali é um demonstrativo, né? Porque você com o ar-condicionado ligado, você acaba gastando mais combustível. Então ele te mostra a tua média com o ar-condicionado ligado. Temos tempo de viagem, né? E você pode mudar também. As informações de áudio podem ser projetadas ali, como por exemplo a emissora de FM. Você tem ali, no caso do telefone pareado, ele também aparece ali. Aí nós temos o status do veículo, nenhuma mensagem enviada, não tem nada disponível. Então, por exemplo, se estiver chegando próximo a você ter que trocar o óleo do carro, ia aparecer a mensagem lá, né? Óleo vence em tantos quilômetros e por aí afora. Bom, saímos aqui então desse painel, vamos para o multimídia. Esse aqui é o multimídia Volkswagen Play, que já tem aqui alguns apps que vem com ele. Você tem a opção de parear o celular via Android Auto, só que o Android Auto você pareia com cabo. O Apple CarPlay já está disponível para ser pareado sem o cabo. O multimídia não tem nenhum botão, é totalmente touchscreen. Inclusive, aqui você tem funções do carro, como por exemplo abrir o porta-mala. Se você quiser desativar o sensor de estacionamento traseiro, ele está por aqui. E é no multimídia também que você tem a imagem da câmera de ré. Tá vendo lá?
Você tem a imagem da câmera de ré e aqui então sensores que estão colocados tanto na frente como atrás do carro, que vai te mostrando a proximidade para o carro que está atrás ou para o carro que está na frente, ok? Esse multimídia, ele tem várias funções. O espaço dele é de 10 gigas. Você pode até colocar filme aí dentro para assistir. Porém, se você colocar filme para assistir, você só vai conseguir assistir com o carro parado. Com o carro em movimento não pode, que inclusive é uma norma que está no Código Nacional de Trânsito. Você não pode exibir filme aqui na frente. Aí nós temos as saídas de ar, temos os controles do ar-condicionado. No caso, o ar-condicionado desse carro é mecânico. O conector USB está aqui. Aqui temos um suporte para você colocar um aparelho celular, um aparelho, por exemplo, reprodutor de música que você pode parear no multimídia. Então está aqui esse suporte. A alavanca de câmbio, que nas impressões ao dirigir eu vou mostrar para você o que eu acho dessa alavanca, né? Denominando aqui tudo direitinho, né? Quantas marchas tem, o posicionamento das marchas, no caso são 6 marchas. A alavanca do freio de estacionamento, famoso freio de mão, e aqui temos porta-objetos com porta-copos, mais um porta-objeto, e diferente de outros modelos da Volkswagen, como você viu, aqui atrás não tem a saída de ar para os ocupantes do banco traseiro. Esse carro é, no caso, como eu disse para você, uma versão de entrada, exatamente pelo fato de ter o câmbio manual, e o modelo dele é o T-Cross 200 TSI. Bom, agora que eu já mostrei para você todos os detalhes do Volkswagen T-Cross, no que diz respeito a desenho de carroceria, a parte interior, só está faltando mostrar o coração dele, ou seja, o motor. E aí, já vou te dando uma dica. Geralmente as pessoas têm um pouco de dificuldade de levantar esse capô. Ele tem a trava que fica lá dentro, onde você puxa, mas ele tem uma outra trava aqui fora, que é exatamente para que, se acontecer alguma coisa, ele não abrir de uma vez. Para você abrir esse capô, você vai aqui, ó, nessa direção, e você vai ver que tem esse suporte aqui que solta essa trava, tá? E aí você abre o capô, do motor de uma maneira muito simples. Aqui temos um encaixe para você segurar. Esse motor da Volkswagen é o motor 200 TSI, né? Como eu já falei para vocês aí, desde o começo da nossa matéria que nós estamos fazendo aqui. Esse motor, ele é turbo, com injeção direta de combustível. É um motor que tem potência de 128 cavalos, tá? É um motor que tem a potência de 128 cavalos. E no caso, lá na traseira, você viu que está lá marcado 200. Esses 200, eles é exatamente uma referência do torque dele em newton-metros, que a gente tem, por exemplo, o torque divulgado em newton-metros e também em quilograma-força. A potência dele, como eu disse, 128 cavalos, é quando ele está abastecido com etanol. Já se você abastecer com gasolina, a potência vai chegar a 116 cavalos. Você vê que é um motor, é um carro que tem um espaço no cofre bem amplo. O motor é um motor compacto, então te dá muito espaço para, por exemplo, na hora de fazer um reparo, você trabalhar nesse cofre de motor. Isso é bem legal, porque economiza tempo dentro de uma oficina, e você sabe que dentro da oficina a mão de obra é cobrada por hora. E se você está economizando tempo, automaticamente o reparo vai ser mais barato. Bom, eu já começo dizendo para você como é legal dirigir um carro com câmbio manual. Esse aqui é o Volkswagen T-Cross, um SUV, com motor turbo, flex e câmbio manual de 6 marchas. O que acontece no mercado hoje em dia é o seguinte: as pesquisas que o pessoal de marketing das fabricantes de veículos fizeram mostram que quem vai comprar um carro que custa mais que 70 mil reais não quer um carro com câmbio manual. Por isso que as fabricantes estão cada vez mais investindo no carro com o câmbio automático. Mas, né, é aquela história,
Existem aqueles puristas, né? Aqueles que não gostam de câmbio automático, então por isso algumas delas também mantiveram aí na linha o carro com o câmbio manual, que é o caso desse Volkswagen T-Cross. Já se você for pensar, por exemplo, no Nivus, né, que é mais barato do que o T-Cross, ele não tem opção de câmbio manual. Então aqui você percebe, eu estou andando aqui numa velocidade média de 60 km por hora e ele já está me pedindo para colocar a quinta marcha. Olha só, tá vendo? Aquilo lá que você está vendo ali no painel é um indicativo da hora certa para você mudar a marcha. Esse faz parte do sistema que está integrado aqui com esse multimídia, que é o Volkswagen Play, que é o sistema eco de condução, onde o carro vai te avisando a melhor maneira para você dirigir de maneira econômica. Então aqui, por exemplo, numa velocidade média de 45 km por hora, que eu estou fazendo aqui por causa desse trânsito que está aqui na frente, eu não tenho necessidade de uma marcha maior. Então ele me mostra ali que eu posso ficar na terceira, na quarta marcha, ele vai me mostrando como é que funciona isso. Aí é aquela coisa, quando eu pego um trecho com uma velocidade um pouco maior, onde eu tenho que fazer uma curva, inclusive não é legal, não é indicado você trocar de marcha no meio da curva, tá? O ideal, por exemplo, aqui, eu vou fazer uma ultrapassagem, então eu continuo com essa marcha porque eu tô com o motor cheio. E aí depois que eu faço a ultrapassagem, aí eu troco de marcha e o carro desenvolve. Então nessa média de velocidade aí, de 50 km por hora, 46, ele mantém o giro do motor numa média de 2.000 giros. É um giro bom, é um giro bom para você ter o torque total do carro, para você ter aí a potência do carro e não ter problema, por exemplo, na hora que você vai pegar uma subida, alguma coisa nesse sentido. Então você vai dirigindo de maneira econômica. E com o carro, com o câmbio manual, o que acontece é o seguinte, você tem mais controle dele. Você sente que você está controlando melhor o carro quando você precisa de reação. Então, como eu te mostrei ali atrás, estava fazendo uma ultrapassagem, mantive a marcha. Depois que eu ultrapassei, troquei de marcha. Aqui, por exemplo, você viu que eu passei numa lombada, tem um carro que vai indo aqui na minha frente, então estou numa velocidade baixíssima, uma velocidade de 25 km por hora, mas não precisei trocar de marcha. Por que eu não precisei trocar de marcha? Exatamente porque a faixa de torque dele é bem elástica. Então, quando você evita trocar a marcha, você também está dirigindo de maneira econômica. Agora aqui, por exemplo, eu já posso fazer a ultrapassagem. Você percebeu como ele arranca legal? Então a potência de 128 cavalos desse motor e os 20 kg de torque deixaram esse carro bem esperto, bem ágil, para você utilizar em situações de cidade e também numa rodovia, quando você precisa de uma velocidade maior. Sistema de suspensão dele, a gente tem suspensão independente na dianteira do tipo MacPherson e na traseira nós temos o eixo rígido. Ela está absorvendo bem sim aqui a situação, por exemplo, dos buracos, né, ondulações que a gente tem no asfalto, que é normal em qualquer cidade, ela está absorvendo bem. Agora, para você ter um rodar aí um pouco mais confortável, vamos dizer assim, o ideal é você manter a calibragem dos pneus de acordo com o que é indicado pela fabricante do veículo. Isso você acha no manual, que aliás nesse carro ele tem o tal do manual cognitivo. Ele não está impresso, ele está aqui dentro do multimídia. É um sistema que foi desenvolvido com a Volkswagen desenvolveu junto com a IBM. Então é um sistema de manual cognitivo que está tudo aqui dentro do multimídia. Então sempre vale você verificar lá. Se você vai andar com o carro vazio, você tem uma calibragem de pneu. Se você vai andar com o carro
já com mais carga, você tem um outro tipo de calibragem. E essa calibragem do pneu, ela também aparece numa etiqueta que está colocada aqui do lado da porta. Então não tem como você errar qual é a calibragem correta do pneu. E aí a gente está dando uma volta aqui nesta situação de trânsito, né? Porque afinal de contas, o T-Cross é um carro também que tem uma essência urbana. É um carro que você vai usar, por exemplo, para levar as crianças na escola, né? Agora já está começando a abrir as coisas por causa da pandemia. Então você vai levar as crianças na escola, você vai até o supermercado, você vai até a casa de um amigo, né? Lógico, né? Vamos tomar cuidado com isso, porque a gente está vivendo ainda na pandemia. O ideal é não fazer esse tipo de reunião, mas numa necessidade que você vai ter e tal, ele vai te atender muito bem. E quando você chegar, por exemplo, numa rodovia, não vai ter susto. Você não vai se assustar na hora que tiver que fazer uma ultrapassagem, na hora que tiver que fazer uma retomada. Você não vai ter susto, porque a potência e o torque do motor desse carro, eles estão muito bem acertados. O detalhe aqui do câmbio manual também é bem interessante, porque ele é um câmbio, como é que eu posso te explicar? Que está na mão, literalmente. É redundância eu falar uma coisa dessa? É redundância, mas é a melhor maneira de explicar para você. Você não tem dificuldade para engatar marcha. Os engates acontecem de uma maneira fluida, de uma maneira fácil. Você não tem problema para fazer o engate da marcha. Na minha opinião, e lógico, é de gosto de cada um, tá? Essa alavanca, ela poderia ser um pouquinho mais baixa. Poderia ficar aqui, por exemplo, sabe? Nessa média, ficaria mais legal, daria uma impressão mais esportiva. Agora, tem gente que gosta de alavanca de câmbio assim. Não estou discutindo, tá? Não estou discutindo. Se você gosta, ok, legal, bacana. Na minha opinião, essa alavanca poderia ser um pouquinho mais baixa. Eu vou aproveitar aqui e puxar um pouquinho mais de aceleração do Volkswagen T-Cross. Você percebe que ele desenvolve a velocidade de uma maneira bem legal? Você não tem problema, você não tem susto com ele. Então o carro está muito bem acertado, dá para você fazer aí as suas necessidades que você tem ao utilizar um carro, um SUV, tranquilamente, sem maiores problemas. No visual, ele também vai fazer você chegar bonito numa festa, numa balada, onde você quiser ir. Olha só, percebe só a estabilidade que tem esse carro na hora que a gente está fazendo a curva. E eu estou fazendo isso daqui em terceira marcha, tá? Você percebeu que eu fiz tudo isso, não precisei trocar de marcha, e aqui ele já está me pedindo para trocar para a quarta marcha. Estou numa velocidade de 50 km por hora com o giro do motor em 1800. Aqui pegamos uma subida, joguei a terceira marcha, mas ele continua desenvolvendo velocidade. Daqui a pouquinho ele já vai me pedir, mesmo na subida, para trocar para a quarta marcha. Então esse conjunto motor e câmbio está realmente muito bem acertado. Então, para aqueles que gostam de carro com câmbio manual e quer ter um SUV, essa é uma das poucas opções que a gente tem no mercado, tá? Porque a maioria dos SUVs que são fabricados hoje em dia, que são oferecidos no mercado, tem o câmbio automático. Então, pensa no T-Cross. Pensa no T-Cross, que você fazendo um test drive com ele, dando uma volta aí, eu acredito que você vai acabar optando por esse carro. Tá certo? Agora que você já conhece todos os detalhes do Volkswagen T-Cross 200 TSI, vale destacar o que ele traz de itens de série. Por exemplo, são 2 airbags dianteiros, são obrigatórios, isso você já sabe, e nós temos também 2 airbags laterais. Ele tem também 2 alto-falantes dianteiros e 2 alto-falantes traseiros.
controle de eletrônico de estabilidade, que é conhecido também como ESC, controle de tração, o ASR, e também bloqueio eletrônico do diferencial, o EDS. Além disso, o sensor crepuscular, que é aquele sensor que faz o farol acender sozinho quando começa a cair a noite, ou quando você entra num túnel, num local mais escuro, o farol acende sozinho. E aí você deve estar se perguntando, mas quanto é que consome de combustível o Volkswagen T-Cross 200 TSI com câmbio manual de 6 marchas? Eu respondo para você agora. O consumo validado pelo Inmetro no programa de etiquetagem veicular com etanol é de 8,5 km por litro na cidade e 10,1 km por litro na estrada, na rodovia. Isso quando ele está abastecido com etanol, frisando bem. Se você usar gasolina, ele vai consumir 12,2 km por litro na cidade e já 14,5 na rodovia. Bom, você sabe que aqui a gente faz a nossa média de consumo, não é mesmo? Porque afinal de contas a gente usa o carro em situações normais da cidade, da rodovia, e esse carro aqui, ele foi abastecido com gasolina e fizemos então a média de consumo com o ar-condicionado ligado. Nessas condições, o SUV Volkswagen T-Cross 200 TSI, como já disse, foi entregue abastecido com gasolina pela Volkswagen, que gentilmente cedeu esse carro para a gente fazer esse vídeo para você. Com o ar-condicionado ligado, a média que a gente conseguiu foi de 11,1 km por litro no ciclo urbano, ou seja, na cidade, e 13 km por litro na rodovia. As cores disponíveis para o Volkswagen T-Cross 200 TSI. Tem o preto ninja, que não tem custo. O branco puro, que custa R$ 595. Já as cores metálicas, vermelho crimson, prata sargás, cinza platinum, azul Norway, custam R$ 1.410. E tem uma cor especial, que é a bronze Namíbia, que custa R$ 1.910. Os opcionais do Volkswagen T-Cross 200 TSI com câmbio manual: 4 alto-falantes dianteiros e 2 traseiros, câmera para auxílio em manobras de marcha ré, ou seja, a famosa câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, custam R$ 1.150. Eles integram o pacote Interactive 3. São só esses os opcionais. Aí, o preço sugerido do Volkswagen T-Cross 200 TSI com câmbio manual é de R$ 102.570. Se você colocar o pacote de opcionais, ele vai para R$ 103.320. Então são essas informações que eu tinha para você do Volkswagen T-Cross 200 TSI. Chegou agora no canal? Então não esquece aí, vamos lá, dá seu like, isso mesmo, dá seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades, e olha que são muitas, hein? E também, não esqueça, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você sabe que gosta de carro. É só clicar lá em compartilhar, vai aparecer o link, você clica copiar, e aí você copiou isso daí, você pode compartilhar por WhatsApp, você pode compartilhar no Facebook, você pode compartilhar por e-mail, enfim, como ficar mais fácil para você, tá legal? E não esquece, acesse o site autoagora.com.br, que lá você encontra mais informações sobre o Volkswagen T-Cross 200 TSI com o câmbio manual. Tô indo, hein? Tchau! Até a próxima! Muito obrigado pelo seu carinho e muito obrigado pela sua participação. Até mais!